Pessoal, bom dia. Eu resolvi fazer aqui hoje um live aqui no Facebook a respeito de uma questão que a gente vem observando já há algum tempo e, enfim, uma série de coisas a respeito do tiro esportivo aqui no estado do Ceará, notadamente no que diz respeito às prisões que vinham acontecendo dos atiradores, e com relação também à compreensão que fazemos a respeito do porte, né, de trânsito do atirador. Algumas pessoas vêm nos interpretando equivocadamente, umas eu sei que é de má vontade, outras a gente sabe que é por pura má fé, e outras a gente sabe que também é por falta de capacidade de compreensão mesmo. Mas, não obstante a tudo isso, eu vou aqui fazer o posicionamento, que não é um posicionamento isolado meu, né, mas também de vários colegas, advogados da ABAT, né, colegas que nos ajudam, que a gente coopera lá na Associação Brasileira de Atiradores Civis, doutor Arnaldo Adas, tá certo? E também os colegas que estão conosco na Federação Cearense de Tiro Tático. Então, o resumo, agradeço aí já as visualizações do colega Alexandre Salles, né, da minha amiga Marta Martins, né, do Hélio Ferreira, né, da Morgana, do André Rodrigues Dias, que também está ao vivo, e outros colegas que estão entrando agora. Muito bem. Então, o que eu vou falar aqui é a respeito da compreensão jurídica, tá certo? O entendimento jurídico feito pela ABAT, nossos colegas lá da ABAT, advogados, inclusive eu, e o que entende juridicamente a Federação Cearense de Tiro Tático no que diz respeito ao porte de arma do atirador. Tá? E tentar tirar aqui algumas lendas que gravitam em torno desse assunto em relação à nossa compreensão. Então, vamos lá. Recentemente, o doutor Arnaldo Adas foi para uma audiência pública em Brasília. E nessa audiência, se eu posso deixar depois aqui a descrição do link dessa audiência pública, ele fez uma exposição a respeito do que nós pensamos, de qual é o nosso posicionamento jurídico. Então, eu vou aqui também fazer essa exposição a partir de agora. Vamos lá. O que acontece é o seguinte, hoje. A compreensão jurídica que nós fazemos acerca do porte de trânsito do atirador é a seguinte. A Lei 10.826 de 2003, que ficou conhecida como Estatuto do Desarmamento, em seu artigo 6º e inciso 9º, ele prevê o porte de arma para o atirador desportivo. Não vou ler aqui, nem tecer maiores considerações sobre o que está lá escrito. O texto é praticamente autoexplicativo, ele vai dizer das condições, a pessoa tem que estar registrada, né, como atirador desportivo, em uma entidade de desporto que faça uso de arma de fogo, regularmente escrita, etc, etc, etc. É só ler lá. No que diz respeito à regulamentação dessa lei, nós não temos outros diplomas jurídicos a ser observado, outros diplomas legais a ser observado, a não ser o decreto 5.623, não é? E também o decreto 3.665. O decreto 5.623 é de 2004 e o decreto 3.665 é de 2000, que é o conhecido como R105. Muito bem. Este dispositivo do artigo 6º, inciso 9º, combinado com esses dois decretos, eles, do ponto de vista jurídico, outorga o porte de arma ao atirador de forma diferente. E aí todo mundo diz que a gente diz que o nosso porte é o porte do artigo 10. Não tem nada a ver. O artigo 10 do Estatuto do Desarmamento, aquele pela Polícia Federal. Não tem nada a ver. Nunca dissemos isso. Portanto, o nosso porte está previsto no artigo 6º. E o que eu tenho dito é o seguinte, o artigo 6º, pela sua própria redação, tá certo? Quando a gente pega esse artigo, a gente observa que ali está a proibição do porte de arma geral no Brasil. E ali também está as exceções. Que quais são elas? Aqueles previstos em legislação própria, que é o caso do exemplo, magistrados e Ministério Público, e há outros exemplos, dou só apenas esses dois como exemplo,
E depois ele vai um rol de exceções. Que nós, no inciso 1 estão os integrantes das Forças Armadas, no inciso 2 estão os integrantes dos órgãos, né, lá do artigo 144 da Constituição. O início da redação de todos esses incisos é os integrantes tem uma seção lá, acho que o quinto fala os agentes, mas tudo bem. É os integrantes das Forças Armadas, os integrantes dos órgãos de segurança, os integrantes das entidades de desporto, né, legitimamente constituídas, pronto. Então, ali está a autorização legal. Se os senhores pegarem o decreto 5.123, né, e a R105, que é o decreto 3.665, não vai haver qualquer destoância. Não vai destoar. O que a lei diz, lá os decretos não vão dizer diferente. Inclusive, o decreto 5.123, ele prevê apenas que o colecionador e o caçador andem com suas armas desmuniciadas. Nenhuma menção ao atirador. Portanto, a Associação Brasileira de Atiradores Civis e a Federação Cearense de Tiro Tático, nós, os advogados das duas, eu, como representante jurídico da Federação Cearense de Tiro Tático e também da Associação Brasileira de Tiro e Atiradores Civis, junto com nossos colegas advogados, o doutor Arnaldo, nós fazemos esse entendimento. Não há crime de porte ilegal de arma de fogo para o atirador, vez que o artigo 14 e o artigo 16 da mesma lei, eles prevêem a não autorização ao porte. Ou seja, para eu ter o tipo penal, tá certo? Eu disse que não ia ler, mas não consigo. Eu vou falar, tá certo? O tipo penal descrito no artigo 14 e no artigo 16, para que eu tenha esse tipo penal, eu preciso não ter autorização. Ou seja, quando ele fala lá em portar, adquirir, fornecer, receber, tem depósito, transportar, ceder gratuitamente, emprestar, empregar, enfim, né? No caso do 14 é a arma de uso permitido, né? Sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar. Então, as condutas previstas, e aí nós advogados, nós juristas, nós nos atemos aos verbos. Então, todos aqueles verbos do artigo 14 e do artigo 16, que são praticamente os mesmos, né? Então, nos 16 você tem que possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, mas sempre ele vai dizer sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar. E aí vem o que é o regulamentador? Quem regulamenta o Estatuto dos Armamentos? Quem regulamenta a Lei 10.826? O Decreto 5.123 e o Decreto 3.665. Não são as portarias do Exército. E, caminhando por fim dessa primeira parte da explicação, o Decreto 5.123, como eu disse, e o Decreto 3.665, eles não falam diferente, a não ser, repito, o decreto 5.123, né, que vai dizer que o colecionador e o caçador têm que andar com as suas armas desmuniciadas, tá certo? Desmuniciadas. E isso está lá no artigo 31, parágrafo 2º, né? Desculpa, está no artigo 32, parágrafo 2º. Então, na realidade, o decreto ele só indica duas situações em que as armas vão estar desmuniciadas. Uma é para os colecionadores e caçadores que transportarão suas armas desmuniciadas, que estão no parágrafo único do artigo 32, e a outra condição é no caso de delegações, tá certo? Os responsáveis de integrantes de delegações estrangeiras e brasileiras, tá certo? Quando em competição oficial de tiro, eles também transportarão as suas armas desmuniciadas. Não existe em outro lugar outra determinação diferente disso. E aí, para concluir essa primeira parte mesmo, nós acreditamos e entendemos que a COLOG 28, que alterou a COLOG 51, quando autoriza o transporte de uma arma municiada pelo atirador, na realidade ela limita direitos. E o descumprimento limita direito porque a lei, o decreto não fala isso. E ela não regulamenta, quem regulamenta são os decretos. E o descumprimento disso jamais poderia ter qualquer repercussão penal. É isso que nós defendemos. Esse é o nosso entendimento. A lei 10.826, artigo 6º, inciso 9,
combinado com os decretos 5.123 e o decreto 3.665, eles autorizam o porte de arma ao atirador, sem limitação de trajeto, sem limitação de local, sem nenhum tipo de limitação. Assim como os incisos 1, 2, 3 também autorizam o daqueles órgãos, né? Forças Armadas, né? Sendo que as Forças Armadas têm seu estatuto próprio, mas não é esse aqui o caso. Tá certo? Portanto, faço o seguinte resumo. A Federação Cearense de Tiro Tático, acompanhando o entendimento da Associação Brasileira de Atiradores Civis, faz a compreensão que qualquer apreensão, qualquer prisão de atirador esportivo que esteja conduzindo uma arma municiada, curta, do seu acervo de atirador, ela é ilegal. Ela é ilegal pelas razões que eu acabei de colocar. Esse é o primeiro ponto. Então, disso decorre um absurdo. As pessoas dizem que a Associação Brasileira de Tiro Tático, né, e o nosso querido, junto com o nosso querido Arnaldo e o nosso querido André Azevedo, estão incentivando as pessoas a andarem armadas. Ora, todos os atiradores esportivos que têm CR são maiores de 25 anos e estão, porque passaram por exame de sanidade mental para ter o CR, lógico, né? E todos os testes e todas as avaliações que são exigíveis, que é o teste de tiro, que é a avaliação mental, né? A questão de não ter condenação, né, criminal, ou seja, não ter antecedentes criminais, são todas pessoas adultas, maiores de 25 anos, detentores de suas faculdades mentais normais. Nós nunca dissemos a ninguém que ande armado, ou que não ande armado. Isso é uma decisão de cada um. Agora, nós vamos sustentar e estamos sustentando que o porte de arma de fogo por parte do atirador, nos termos do artigo 6º, inciso 9, combinado com o inteiro teor do decreto 5.123 e decreto 3.665, é legal. No máximo, eu teria uma repercussão administrativa contra o atirador. Jamais uma repercussão penal. E aqui, também para não deixar o vídeo muito longo, eu vou colocar rapidamente uma questão que foi muito bem colocada pelo doutor Arnaldo lá quando fez a audiência pública em Brasília, que é a questão do tipo penal. E aí vem na nossa opinião, o grande equívoco de todos quando falam do crime de porte de arma de fogo por parte do atirador, quando a lei, como eu já expliquei, autoriza. É que fundamentam a prisão e muitas vezes até a condenação numa portaria do Exército. Ora, eu, assim como todos os bacharéis de direito do Brasil nos últimos 100 anos, aprendemos na faculdade que tipo penal, ele tem que se amoldar à conduta prevista em lei. Ou seja, eu tenho que ter a conduta prevista em lei. E a conduta prevista em lei, que nós dizemos, não é lei, aliás, é lei estrito sensu, e não lei lato sensu. É lei estrito sensu. E o que é lei estrito sensu? É aquela que passa pelo crivo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e é sancionada pelo Presidente da República. Portanto, eu não posso ter um crime previsto, com base em uma conduta prevista em portaria. Porque a Colog 28 não passa de uma portaria, alterando outra portaria, que é a Colog 51. E ela, como eu disse, limita um direito que está previsto em lei, porque a lei não limita que eu só posso portar minha arma do local de guarda do acervo para o clube e no trajeto. Não existe limitação na lei. A limitação está na portaria. Portanto, como o Exército é a entidade autorizadora por lei para fiscalização, ele pode e deve fiscalizar e lançar sobre o cidadão as reprimendas. Quais são elas? Civil ou administrativa. Mais nada. Ou seja, um cidadão que fosse fiscalizado e tivesse com a sua arma municiada do seu acervo de atirador, a única repercussão contra ele seria administrativa. O Exército teria que ser comunicado, a arma apreendida, não é pelo Exército, e o Exército depois tomar sanções como suspensão do CR,
ou cancelamento do CR e depois o cancelamento dos registrados, se fosse o caso, enfim, dentro do que diz as normas internas do Exército. Mas repercussão penal, esse é o grande, enorme equívoco. Então, que fique claro. Primeiro, no nosso entendimento, à luz da lei, artigo 6º, inciso 9º, combinado com os decretos regulamentadores, não são indicadores de crime, porque eu não tenho o tipo penal para o atirador desportivo, porque eu tenho uma autorização do artigo 6º combinado com os decretos. E para eu ter o crime, eu teria que ter um amoldamento do tipo penal, que não é o caso. Portanto, nós entendemos assim, mas, por outro lado, nunca dissemos que as pessoas devem andar armadas. Aliás, eu não digo que ninguém deve andar armado. Eu digo que todas as pessoas avaliem as suas condições para andar armado. Isso é uma decisão pessoal de cada um. Eu tenho a minha e todos têm a sua. Cada um é que sabe a sua vida. Portanto, é uma lenda dizer que nós pessoas andam armadas. Né? Sobre esse aspecto, nós não incentivamos. Nós incentivamos sobre o aspecto de um critério que cada um deve ter. Não queríamos estender muito nesse vídeo mesmo. Também não sou muito craque em vídeos ao vivo, assim como é o meu amigo Dr. Arnaldo, mas acho que consegui aqui dirimir essa dúvida e mostrar que a Federação Cearense de Tiro Tático e a ABAT não estão incentivando ninguém a andar armado. Apenas nós fazemos a defesa. E essa defesa que eu faço aqui e faço em qualquer lugar. Inclusive nas petições que faço, nas delegacias, quando compareço para assistir os clientes, tá certo? Nas palestras que já dei. Então, eu faço em qualquer lugar. E gostaria de finalizar dizendo o seguinte: essa semana que passou, né, houve um evento, inclusive um evento onde participaram várias autoridades, e eu achei muito interessante, porque nós também fizemos um evento em fevereiro desse ano. E quando nós fizemos esse evento, nós fizemos questão de chamar a todos. Foi aberto. Por quê? Porque nós somos convictos do que fazemos. Então, organizaram um evento, as pessoas organizaram um evento, mas as pessoas foram altamente exigentes, ou seja, só colocaram lá aqueles que pensavam igual a eles. Tá certo? E nós não, nós tomamos o cuidado de fazer também, e também o fizemos da seguinte maneira: convidamos de forma democrática a todos. Inclusive, eu fiz questão de convidar gente que eu sabia que pensava diferente da gente, para a gente poder trocar ideias, porque é assim que a gente evolui, tá certo? Então, eu sei de experiência própria, né, observando, que as pessoas que temem o debate é porque elas não são seguras do que pensam. Nós, como somos seguros, eu, como sou seguro, o Arnaldo, como é seguro, né, o André, como é seguro, e os colegas advogados da BAT, como são seguros, nós debatemos esse assunto em qualquer lugar. Seja na audiência pública em Brasília, seja numa reunião, seja numa palestra, seja por meio de petição escrita. Nós não tememos o debate e não tememos discutir o assunto. Então, fica aqui o recado e o convite, né? A gente está aberto ao debate. O colega advogado, o colega jurista, atirador, que tenha capacidade de compreensão jurídica, que tenha conhecimentos jurídicos, que quiser debater, né, esse assunto, nós estamos totalmente à sua disposição, né, desde que, lógico, né, garantindo o contraditório, desde que garantindo o respeito ao entendimento sem contrário, tá certo? E todas as regras, a civilidade nos obriga que a mim, na condição de advogado, seguindo o Estatuto da OAB e seguindo o Código de Ética da minha instituição, me obriga a ter o comportamento urbano, né, e civilizado para com todas as pessoas, e é como eu tento sempre me comportar. Portanto, aqueles que discordam, fiquem à vontade para a gente vir discutir. Se quiser fazer algum evento, nos chame, que a gente vai lá e debate tranquilamente. Tá certo? Não temos medo de sustentar esse nosso entendimento em qualquer lugar. Então, finalizo desejando um final de semana maravilhoso para todos, um restante de domingo bem agradável com a família de todos. E obrigado àqueles que estiveram até aqui. Bom dia e uma semana maravilhosa.